Essa história pode tocar profundamente o seu coração. Escute com atenção. Numa cidade simples, vivia uma mulher chamada Iris. Ela era conhecida por sua inteligência. Sempre tinha boas ideias e bons conselhos. Mas, dentro do seu coração, havia um sentimento escondido. Iris acreditava que só tinha valor quando era reconhecida pelos outros. No mesmo lugar, havia um homem chamado Francisco, discreto, simples, daqueles que passam despercebidos. Ele errava com frequência e começou a acreditar que não era capaz. Com o tempo, foi se calando, se afastando e deixando de tentar, até que numa noite, uma forte tempestade atingiu a cidade. A chuva caiu sem cessar e o medo tomou conta. No prédio onde estavam, a água começou a subir. O desespero crescia e ninguém sabia o que fazer. Ele sabia o que fazer, mas hesitou. Esperou e o tempo passou. Francisco também estava ali, com medo, inseguro, mas naquele instante algo tocou seu coração, como um sussurro de Deus. Lembrando que, mesmo fraco, ele podia tentar. Ele lembrou de um lugar seguro, mais alto, mesmo tremendo. Decidiu subir. Quase desistiu, mas continuou. Quando chegou, encontrou abrigo, mas não ficou ali sozinho. Voltou e começou a ajudar, um por um, com cuidado, levando outros para um lugar seguro, sem aplausos, sem reconhecimento, apenas fazendo o que precisava ser feito. E, naquela noite, muitos foram salvos. Iris observava tudo e entendeu. Não basta saber, é preciso agir. Ela disse: "Você fez o que eu não tive coragem de fazer." E Francisco respondeu: "Eu só fiz, confiando que Deus me ajudaria." Na manhã seguinte, tudo estava em paz, mas o maior milagre foi dentro dos corações. Iris aprendeu que sabedoria é agir no tempo certo, mesmo sem ser vista. E Francisco descobriu que Deus não procura os mais fortes, mas os disponíveis. Porque no fim, Deus vê o que ninguém vê. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém. Ela fez o certo quando ninguém estava olhando. E isso mudou tudo. Essa história pode parecer simples, mas pode mudar a forma como você enxerga pequenas atitudes do dia a dia. Num bairro simples, a prefeitura instalou uma lixeira nova na esquina principal. Era bonita, grande, com um aviso claro: use corretamente. No primeiro dia, estava limpa. No segundo, já havia lixo ao redor. No terceiro, estava cheia, e as pessoas começaram a deixar sacolas do lado. E, como sempre, vieram as justificativas. Entre os moradores, havia um rapaz chamado Diego. Ele também pensava assim. Reclamava, mas fazia exatamente igual. Certa manhã saiu de casa com uma sacola de lixo. Chegou na esquina, olhou a lixeira cheia e fez o que já era automático. Deixou a sacola do lado. Mas ao se afastar, algo chamou sua atenção. Uma senhora idosa estava ali, com calma, sem pressa. Tentava abrir espaço dentro da lixeira. Ela empurrava o lixo com cuidado, ajeitava sacolas, tentava fazer caber mais. Era trabalhoso, era incômodo, mas ela não desistia. Diego parou e ficou olhando. Pensou consigo mesmo: pra que tudo isso? Daqui a pouco vai encher de novo. Depois de algum esforço, a senhora conseguiu, colocou mais uma sacola, depois outra, limpou as mãos na roupa e foi embora, sem reclamar. Diego olhou para a própria sacola no chão. Ficou em silêncio por alguns segundos. Parecia algo pequeno, quase sem importância. Mas naquele momento, aquilo ganhou outro peso. Ele voltou, pegou a sacola, apertou, ajeitava, reorganizou o que estava dentro da lixeira e fez caber. Não resolveu o problema do bairro. Não mudou a coleta da cidade, mas fez algo diferente. Não repetiu o erro só porque todo mundo repetia. Nos dias seguintes, tudo continuou parecido.
A lixeira enchia, muita gente ainda ignorava. Mas de vez em quando, alguém fazia diferente. E aos poucos, sem anúncio, sem regra, o lugar começou a mudar. Não ficou perfeito, mas ficou melhor. E Diego entendeu algo profundo. O problema nunca foi só a falta de estrutura. Era o acúmulo de pequenas atitudes erradas, repetidas todos os dias. E o contrário também era verdade. Pequenas atitudes certas, mesmo simples, quando repetidas, mudam tudo. Devagar, quase em silêncio. Mas, uma tarde, ele encontrou a senhora novamente. Pensou em falar algo, mas não falou. Porque ele entendeu. Ela não fazia aquilo para ser vista. Fazia porque, diante de Deus, decidiu fazer o que é certo, mesmo quando ninguém estava olhando. Porque no fim, não é sobre o que os outros fazem, é sobre a escolha que você decide fazer. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.